VBA no Excel para iniciantes. Deixe seu like. A você inscrito no canal Programador Excel VBA, o meu muito obrigado. A sua inscrição, seu comentário e seu like é o que nos estimula a postar novos vídeos. Inscreva-se agora em nosso canal. Tema de hoje: criando planilha geradora de etiquetas com imagem do produto. Aula 1. Este vai ser o resultado final da nossa videoaula. Na aula de hoje, que é uma aula paga, se você está vendo este vídeo, fique ciente que está disponível apenas por 2 dias. Então vamos lá, criando cadastro no Excel e criando cadastro para geração de etiquetas. Conforme dito, este é um vídeo pago. Se você está vendo, ele estará disponível apenas por 2 dias no canal. Esta é a nossa planilha. É uma planilha simples. Temos uma guia cadastro, uma guia chamada registros, uma guia chamada layout. Observe que eu tenho aqui apenas um retângulo. E uma guia chamada etiquetas. O princípio de tudo vai ser o nosso cadastro. A partir do cadastro que eu fizer aqui, eu vou ter a nossa guia registros, onde eu vou estar informando quais as etiquetas que eu vou estar querendo gerar. Conforme as quantidades de cópias, eu vou clicar em gerar etiquetas e essas etiquetas vão ser geradas neste layout e deste layout vão ser repassadas para a guia etiquetas conforme as quantidades que eu informei na guia registros. Então vamos lá, a nossa guia cadastro, eu vou cadastrar um produto qualquer, por exemplo, 002301, vou informar o nome do produto, Azarro, o seu gênero masculino, o seu valor, vou colocar aqui R$ 99,90. O seu tipo, ele vai ser do tipo aromático, Forget. E o caminho da imagem, pessoal. Para que a imagem apareça na nossa etiqueta, é necessário que eu informe aqui o caminho da imagem desse produto. Observe que eu tenho uma pasta aqui. No meu disco C, uma pasta com o nome teste, e eu tenho 4 imagens aqui. Observe que a imagem está renomeada com o código do produto, com o nome, e a sua extensão é do tipo JPEG, certo? JPG. Concorda comigo que daria muito trabalho eu ficar pegando essa informação e colocando nesta coluna aqui? Se você concordou comigo, então vamos usar a lógica de, ao invés de eu ficar pegando o nome desta imagem dentro desta pasta, eu vou fazer apenas uma concatenação aqui de alguns valores e vou trazer aqui para a coluna caminho da imagem. Então observe que eu tenho aqui a imagem do produto 002301, a do 002302 e assim por diante. Então como é que eu faço isso? Eu vou utilizar aqui uma fórmula chamada concatenar, que nada mais é do que ela vai juntar o que eu quiser. Ou seja, vai ser igual a concatenar. Vou dar um duplo clique nela e o seu argumento é muito fácil. Ela pede apenas 2 parâmetros. No caso, o primeiro é obrigatório e os demais fica por sua conta. No caso, ela quer concatenar um texto. Qual é o texto? Vou informar aqui que o texto vai ser o texto da célula 2. Para o que eu passo para o próximo parâmetro, eu coloco o ponto e vírgula. Vocês estão lembrados que o nome da minha imagem é 0023. Não sei se vocês repararam, tem um underline. Como é que eu coloco esse underline? Eu coloco aqui entre aspas duplas, coloco meu underline e coloco entre aspas duplas novamente. Ou seja, vai estar sendo concatenado o texto que estiver em A2, concatenado junto com o nosso underline. Para o próximo parâmetro, formo novamente ponto e vírgula.
Informo agora o valor que estiver na célula B2. Coloco novamente o ponto e vírgula. E informo aqui a extensão da minha imagem. No caso, ela é JPG, ou seja, JPEG. Então, como é que eu faço? Boto aspas duplas, boto o ponto, informo JPG e coloco entre aspas duplas e dou um Enter. Então, observe que vou novamente lá na minha pasta e observe que o caminho que ela me trouxe aqui, basicamente é o mesmo nome aqui da imagem que está no meu disco C, certo? Só que tem um detalhe. Se eu deixar dessa forma, quando eu for fazer o cadastro desta imagem, gerando as suas etiquetas, vai dar um erro. Por quê? Porque eu tenho que formar todo o caminho. Então, faltou um detalhe aqui. Novamente, vamos aqui. Antes de A2, eu vou colocar o seguinte. Vou informar um texto. Vou dizer que está no meu disco C. 2 pontos. Barra. 2 pontos. Ponto e vírgula. Vou novamente. Antes das aspas duplas, vou informar que está dentro da minha pasta teste. Barra. E dou um Enter. Então, observe. Novamente. Agora sim, está com o caminho completo. A minha imagem está no meu disco C, na minha pasta teste, e aqui é o nome da minha imagem. Então, para as outras informações, vou fazer a mesma coisa. Então, vou pausar aqui o vídeo e já retorno. Então, retornando aqui, observe que eu fiz apenas alguns cadastros. E como a nossa fórmula aqui, eu tenho essa fórmula na coluna F, na célula F2, basta eu arrastar. E observem que agora me trouxe todos os caminhos das imagens correspondentes ao que tenho aqui na minha pasta, certo? Então a ideia é essa, é muito simples. Eu faço um cadastro qualquer e o que tiver aqui concatenado vai ser trazido aqui na coluna F, certo? E o segredo qual é? É que o nome aqui concatenado nesta célula seja igual ao nome que eu dei aqui na foto, certo? Se você colocar uma letra maiúscula, já faz diferença. Tem que estar exatamente como está aqui na imagem, senão vai dar um erro. Lembrando que a planilha vai estar disponível para download. Então esse é o nosso cadastro, muito simples, porém eficiente. Já que na nossa guia registros, qual é a ideia? Vamos trabalhar com o básico, certo? Com o PROC. Eu vou informar o código, por exemplo, o 002301 que está aqui na nossa guia cadastro. E aqui na nossa guia registros, quando eu informar o 002301, ele vai me trazer todas as informações relacionadas à guia cadastro correspondente ao código que eu informei aqui nessa célula. Aí você pode se perguntar, por que então que você não cria um botão aqui e gera todos os seus registros já cadastrados? Por quê? Porque nem sempre eu vou querer gerar as etiquetas de tudo que eu tiver aqui cadastrado. Então, por isso eu tenho essa guia auxiliar aqui, que no caso se chama registros, onde eu vou informar o código do produto e ele só vai gerar o que tiver nesta guia, certo? Então, como é que a gente vai fazer aqui? Eu vou informar aqui um código e nas demais células aqui vamos ter fórmulas, com exceção também da coluna H, onde eu vou informar manualmente aqui a quantidade. E quando eu clicar em gerar etiquetas, vai ser geradas as etiquetas conforme a quantidade de cópias que eu informar aqui. Então, como é que eu faço isso? Então, vamos fazer da seguinte forma. Vou inserir aqui uma fórmula, o PROC, que você já tem conhecimento, se não, vamos aprender junto. Igual a PROC-V, abro o meu parênteses e ele me pede o valor procurado. O valor procurado vai ser o valor que tiver na minha célula A2. Então, eu vou clicar aqui na minha célula A2, coloco ponto e vírgula, e ele me pede a matriz tabela. A matriz tabela é onde ele vai buscar essa informação. A informação que ele vai buscar vai ser na nossa guia cadastro. Eu vou selecionar todo esse intervalo aqui, vou colocar ponto e vírgula, e ele vai me pedir o número do índice da coluna, ou seja, o número da coluna que ele quer que retorne o valor procurado. Como eu estou informando o código
o código, no caso aqui, na nossa coluna aqui no caso. Como eu estou informando o código, eu vou querer que ele retorne no que? O nome do produto. E o nome do produto está onde? Na coluna B. Na coluna B, no caso, é a minha segunda coluna. Ou seja, vou informar coluna 2, certo? Então, vou informar o número do índice da coluna na coluna 2, porque eu quero que ele retorne o valor que está em A2 da coluna 2. Ou seja, vou colocar o 002301 e eu quero que ele traga o nome correspondente na coluna 2 do 002301. Ou seja, vai trazer azarro. Coloco o ponto e vírgula e ele me pergunta se eu quero correspondência aproximada ou exata. Como eu quero exata, ou eu coloco 0 ou simplesmente dou um duplo clique aqui no nome falso, que é o que eu vou fazer. No caso, pessoal, eu quero travar a coluna 2, por quê? Porque eu vou arrastar essa fórmula aqui para a lateral e não quero perder a referência A2. Então, eu vou amarrar aqui a coluna. E como é que eu amarro a coluna? Coloco um cifrão antes do A, certo? Se eu colocar depois, eu vou estar amarrando a célula. Como eu quero amarrar apenas a coluna, vou colocar aqui antes de A2. Ou seja, quando eu arrastar para o lado, o valor vai estar amarrado, ou seja, não vai mudar a célula A2, porque minha célula A2 é minha célula que vai delimitar todas essas informações que eu vou buscar aqui, certo? E observe que eu deixei apenas de A2 a F5. Como eu posso fazer mais cadastros, eu vou limitar não a célula F5, como é o último registro que eu tenho no momento. Eu vou colocar aqui um valor hipotético aqui de, por exemplo, 1000, ou seja, ele vai buscar de A2 até a célula F1000, certo? Ou seja, se eu cadastrar valores até a célula F1000, ele vai estar buscando. Vou fechar aqui meu parênteses e vou dar um Enter. Observe que ele me deu um erro. Por que ele deu esse erro? Porque não tem nada ainda na célula 2. Porém, se eu colocar o 002301, ele já me trouxe o nome do produto. Ok? Vou apagar aqui o 002301 e vou deixar aqui com um erro. Como é que a gente corrige esse erro? Utilizando o se erro. Então, antes do proc, aqui após o sinal de igualdade, eu coloco o se, dou um duplo clique aqui no se erro. Por padrão, já me abriu esse parênteses, colocou toda a minha fórmula proc dentro do parênteses. Após o parênteses da função proc, eu coloco ponto e vírgula, coloco aspas duplas e fecho o meu parênteses. Ou seja, se dentro dessa satisfação aqui não trouxer nenhuma informação, ao invés de trazer o erro, ele vai deixar vazio, certo? Então, o que ele não conseguir resolver dentro desse parênteses, ele vai passar para o próximo parâmetro, que no caso é o vazio representado entre aspas duplas. Vou dar um Enter e observe que ficou vazio agora. Porém, se eu colocar o 002301, ele me trouxe o azarro. Como eu copiei toda essa matriz aqui, pessoal, da célula A2 à célula F, basta agora eu mudar aqui, no caso, o número da coluna correspondente à informação referência 002301. Ou seja, eu queria o nome do produto do 002301. Onde é que está esse nome do produto? Na coluna 2. Eu quero agora o gênero. O gênero onde é que está? Na coluna C, que no caso é a coluna 3. Ou seja, basta eu arrastar essa forma para o lado e agora informar a coluna 3 e dar um Enter. Observe que eu não travei a célula, certo? Vou clicar novamente aqui na coluna B. Observe que ele está procurando de A2 a F1000. E na célula C2, ele já está procurando de B2 a G1000. Ou seja, ele não está travado. Então, vou novamente aqui na célula B2. Vou travar esse intervalo, selecionando todo esse intervalo e pressionando F4. E vou dar um Enter novamente. Agora sim, vou arrastar para o lado. Observe que novamente ele me trouxe azarro. Por quê? Porque eu não mudei o número da coluna que ele vai buscar. Agora eu quero que ele procure na coluna C, que no caso é a coluna 3 da guia cadastro. Vou dar um Enter e observe que me trouxe correspondente ao 002301, o gênero masculino. Qual é o valor deste perfume? Observe que ele custa R$ 99,90. Como é que eu trago esse valor agora para esta célula? Vou arrastar para o lado. Vou mudar agora
o número da coluna, quero que ele procure o valor na coluna 4, que é a coluna D, onde tem o valor do perfume. Vou dar um Enter. Observe que ele me trouxe o valor. Basta eu formatar essa célula, claro, como moeda, e vai estar exatamente como está aqui, certo? Primeiramente, vou arrastar novamente aqui para o tipo. Vou mudar aqui o número da coluna. Vou botar 5 e vou dar um Enter. Observe que me trouxe o tipo aromático do 002301. A mesma lógica, vou arrastar para o lado e vou mudar o número da coluna. Vou botar a coluna 6 e logicamente vai me trazer... Vou colocar aqui o 6 e logicamente vai me trazer aqui no caso o caminho da imagem. Aqui na coluna E, pressionei por engano a 6, no caso é um 5, e vai novamente me trazer o tipo aromático como Forget. Então observe que a minha imagem está aqui, ó, o caminho da minha imagem. Aqui, como eu disse para vocês, essa coluna aqui vai ser manual, eu vou informar a quantidade de cópias que eu queira. Se eu deixar vazio, ele não vai gerar nenhuma imagem, certo? Nenhuma etiqueta. E ele vai passar para a próxima leitura e ele só vai entender conforme as quantidades que tiver na coluna G. Essa coluna tem que estar preenchida. Caso não esteja, ele vai ignorar e vai gerando as etiquetas apenas das células preenchidas dessa coluna. Então vamos a essa mesma lógica aqui para, por exemplo, eu quero o 002302. Ou seja, vou digitar o 002302 e observe que me trouxe aqui, ó. Certo? Basta eu pegar esta fórmula e arrastar aqui para baixo. Então, se eu botar agora o 002303, logicamente me trouxe. Se eu botar o 002304, me trouxe. 002305, não me trouxe nada. Por quê? Porque não tem o 002305. Porém, também não deu erro, certo? Vou apagar aqui. Então, a ideia é essa. No próximo vídeo, vamos estar entrando na parte do VBA, certo? Eu espero que você tenha compreendido. E até a próxima. Falou!